Ó evangelho mentiroso. Pode um cego enxergar, um paralítico andar, um doente ficar curado nos dias de hoje? E aí, você acha que pode? Ó evangelho mentiroso. Será que ainda existem milagres? Será que ainda existem curas através do nome de Jesus? Ou será que tudo isso é balela? Ou será que tudo isso é mentira? Ou será que não temos pessoas com coragem de impor as mãos e outras pessoas serem curadas através do nome de Jesus? O que que você acha? Eu coloquei uma meta de vida. Eu coloquei uma meta de vida desafiadora e eu tenho números. Pessoas, elas colecionam troféus de todas as formas nesse mundo. Eu decidi colecionar almas salvas através do nome de Jesus para o reino. E a pergunta que eu te faço é essa: será que ainda existe possibilidade de pessoas serem curadas? Será que você que tá me assistindo, você que está entrando na live agora, essa pergunta que eu te faço, você acredita realmente em milagre? Você acredita realmente que Jesus pode curar? Você acredita realmente que um paralítico pode andar, que um cego pode enxergar, que um leproso pode ficar sem lepra, que uma pessoa com Covid pode ficar sem o vírus? Você acredita nisso? Você acredita que uma pessoa que tem uma dor no joelho possa a dor ser sanada? Pessoa que está com dor de cabeça, a dor pode ser sanada? Você ainda acredita? Você um dia acreditou nisso? Você um dia acreditou que Jesus realmente, o Jesus que está aqui na Bíblia, ele realmente pode fazer isso nos dias de hoje? Deixa aqui no comentário se você acredita, se você já acreditou, se você deixou de acreditar que Jesus cura, ou se você já viu alguma situação parecida como essa. Porque eu decidi provar o Evangelho. Eu decidi provar o Evangelho. E quando a gente fala provar o Evangelho, não é ser santarrão, não é andar. Nós temos que andar em santidade, porque a Bíblia fala que nós temos que andar em santidade. Mas não é simplesmente andar em santidade com um padrão moral do mundo. Não é simplesmente isso. Andar em santidade para mostrar para as pessoas que nós somos santos. Não, não é isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre provar o mundo espiritual, provar a verdade do Evangelho, provar que Jesus existe. É claro que eu posso ficar falando aqui das minhas experiências, mas se você não viveu as suas experiências, você não provou desse Evangelho, você não provou do reino, você não provou daquilo que Deus tem de melhor para entregar para a sua vida. E eu não estou falando aqui simplesmente de bênçãos espirituais, não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre sentir o reino de Deus fluir através de você. É isso que eu estou falando. Eu tomei uma decisão na minha vida, e não foi de hoje essa decisão, foi de longa data. E o Espírito Santo, ele veio me convencendo de muitas coisas que eu deveria fazer para que eu me aproximasse cada vez mais em uma condição para fluir através do reino de Deus, para fluir através do Espírito Santo. E eu decidi botar à prova. E é por isso que eu falo, ó evangelho mentiroso. Por que, Julian, ó evangelho mentiroso? Porque as pessoas que não testaram desse evangelho, elas ficam tutibiando, elas ficam cocheando, igual disse o profeta Elias, até quando cochearás entre dois senhores? Porque enquanto nós não provamos desse evangelho, porque enquanto nós não testamos esse evangelho, nós vamos continuar colocando crenças na nossa cabeça e achando que esse evangelho é um evangelho mentiroso. Deixa eu ler um texto para você. Deixa eu ler um texto para você que está aqui em João 3, que eu amo esse texto, eu gosto de compartilhar esse texto bastante. É Jesus conversando com Nicodemos, e essa daqui, para mim, é a base, para mim, é a estrutura para que nós venhamos entender que nós precisamos sentir esse evangelho, para que nós precisamos viver esse Jesus, para que nós possamos degustar desse reino. Olha só, presta atenção. Nicodemos era um fariseu. Um fariseu, ele sabia da lei.
E a lei naquela época eram os mandamentos de Deus. A gente está falando de um povo que Deus escolheu e, e Deus entregou a própria lei dele, Deus entregou o próprio mandamento dele para que servisse de lei moral para o povo. E Nicodemos era uma autoridade nessa lei moral para aquele povo. Ele era um fariseu. E ele tem curiosidade para saber de Jesus. Ele tem várias curiosidades para saber de Jesus. Por quê? Porque Jesus começa a performar milagres. Por quê? As pessoas começam a ser curadas, cegos começam a enxergar, paralíticos começam a andar. E ele tem curiosidade, por quê? O cara que tinha tanta autoridade na palavra, o cara que tinha muita autoridade na palavra, ele não vivia o evangelho. Ele não vivia as verdades bíblicas. Ele não degustava daquilo que tem de melhor no reino de Deus. Aqui nessa terra. Gente, preste atenção, porque eu não estou falando de você morrer e ir para o céu para começar a viver algo com Deus, para começar a viver maravilhas de Deus, para começar a sentir a vida eterna, para começar a ter experiências maravilhosas com Deus. Não, não, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que a vida eterna ela começa aqui, João 17. Ela começa aqui e agora. E Nicodemos tinha sede dessa vida eterna. Ele tinha sede de viver isso tudo porque ele era um doutor da lei, ele conhecia a palavra, mas a palavra não estava fluindo dentro dele. Então preste atenção nessa conversa. Ele chega para Jesus, ele vai visitar Jesus, ele fala: Mestre, nós sabemos que o Senhor, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, porque ninguém pode fazer milagres se Deus não estiver com ele. E, cara, eu tenho certeza que você veio de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer milagres igual você faz se não vier de Deus. Ele reconheceu. Então, primeira coisa que eu vejo aqui, num cara que tinha uma sabedoria incrível sobre a lei daquela época, era o reconhecimento. Não esquenta aqui, passa bombeiro, talvez você esteja ouvindo o bombeiro aí passando. E Nicodemos, ele reconheceu. A primeira chave que eu quero te dar. Pega essa visão. A primeira visão é reconhecimento. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu tenho para te falar. Esquece todo o seu conhecimento humano, porque para entrar no reino, para sentir o reino de Deus fluir através de você, você precisa gerar reconhecimento da sua incapacidade de atingir esse nível. Porque não é por força, não é pelo seu conhecimento, é pelo seu derramamento, derramar da sua incapacidade. É exatamente isso, porque o reino de Deus ele é completamente oposto ao reino humano. Isso quer dizer que quando eu me diminuo, o Senhor me cresce. Quando eu sou o menor, ele me coloca como maior. Quando eu sirvo, é que na verdade eu estou ganhando. O reino, ele é completamente oposto àquilo que rege esse sistema. O reino de Deus rege completamente diferente do que rege esse sistema aqui. Então, primeira coisa que eu vejo aqui em Nicodemos é o reconhecimento. Ele reconhece que ninguém pode fazer o que Jesus fazia se não viesse da parte de Deus. Então, continua o diálogo entre eles e Jesus responde para ele assim: eu afirmo ao Senhor, olha só como Jesus fala, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu sei que você está muito familiarizado com talvez com essa palavra, porque muitas pessoas já pregaram essa palavra, mas eu queria que você prestasse atenção em um detalhe que talvez vá fazer a diferença na sua vida. Que detalhe é esse? O detalhe é você sentir o reino de Deus através de você. E é isso que eu quero te falar. Porque se você até hoje ouviu falar de Jesus, mesmo que você tenha levantado as mãos para Jesus, mesmo que você aceitou Jesus, você foi lá na frente, é todo aquele cerimonial, mesmo você que foi batizado nas águas, mas deixa eu te falar, a pergunta que eu te faço é: você sentiu o reino de Deus fluir através de você? Você já teve experiências com Deus de intimidade ao ponto
de você pensar, eu vivo o reino de Deus. A minha vida é um fluir do reino de Deus. Você já teve experiências disso? Assim, dessa maneira? Do Senhor falar com você, do Senhor direcionar você. E é exatamente isso que Jesus está falando para Nicodemos. Ele fala assim: eu afirmo para você que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Como? Eu preciso nascer de novo, eu preciso reconhecer. E aí Nicodemos vai e responde para ele: é, ninguém pode. Perdão, Nicodemos responde para ele assim: ó, como é que um homem velho, pode nascer de novo? Será que pode entrar na barriga da sua mãe outra vez? Será que o homem velho pode entrar novamente na barriga da sua mãe? Olha só a humanidade, a nossa humanidade transformando aquilo que é real em físico, em mentiroso. Juliana, calma aí, você confundiu a minha cabeça toda. A maior realidade que nós temos não é essa realidade que nós tocamos as coisas. Não, não, não. A maior realidade que nós temos é a realidade espiritual. E qual é o grande erro da humanidade? O homem perdeu a conexão com Deus e Jesus veio te religar com essa conexão, mas nós temos a capacidade de, a todo momento, trazer aquilo que é espiritual para que o físico venha provar o que é espiritual. Então, Nicodemos queria fazer exatamente isso. Nicodemos queria provar. Ó, cara, se eu nascer de novo, como que eu vou entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Não é possível fazer isso, mas não era sobre isso que Jesus estava falando. Vamos continuar o diálogo para você entender. E Jesus fala assim, ó, eu afirmo ao Senhor, que isso é verdade, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos era um ser de natureza humana. Mas quem nasce do Espírito, e aqui é Espírito com E maiúsculo, quem nasce do Espírito Santo, é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra de onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos aqueles que nascem do Espírito. É preciso morrer. É preciso morrer. Se você literalmente não morrer para as suas capacidades pessoais, você não vai nascer para as capacidades espirituais. Porque quando você escuta a voz do Espírito, quando você é guiado pelo Espírito, quando você sente que o Espírito Santo está te guiando, é porque você se rebaixou das suas capacidades cognitivas, capacidades cognitivas, e começou a ser guiado pelo Espírito. É exatamente isso. É loucura para o homem ser guiado pelo Espírito Santo. É completamente loucura, por quê? Porque o seu racional vai falar assim, vá para a direita, e o Espírito Santo vai falar assim, ó, vai para a esquerda. Quando você começa a ter experiências espirituais, você começa a perceber que a sua capacidade cognitiva de entender, tentar trazer o espiritual para o físico, ela não serve para nada. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma outra mentalidade. Você precisa ter um outro raciocínio. Você precisa entender que é o Espírito Santo te guiando. Não é só mais você. Se você não viver essas experiências, você vai viver pensando, ó evangelho mentiroso. Ó evangelho que não é capaz de curar. Ó evangelho que não é capaz de restaurar. Ó evangelho que não é capaz de fazer novas todas as coisas. Se você não morrer para as suas capacidades cognitivas, você vai viver pensando que o evangelho ele é um evangelho mentiroso. Mas eu provei e vi. Eu provei e vi. E agora, ao vivo, eu quero falar para vocês disso.
Eu quero falar isso para vocês. Eu tinha um sonho. Eu me batizei quando eu era novo e eu saí da igreja. Olha só o termo religioso. Olha o termo religioso. Eu saí da igreja, depois eu voltei para a igreja e eu comecei a ter pequenas experiências. Mas antes de eu voltar, eu falei assim: Deus, eu estou voltando. Chorando, várias vezes eu fui e voltei, mas uma vez eu voltei definitivamente. E eu falei assim: Deus, já que é para eu voltar, eu quero viver o evangelho verdadeiro. Eu quero provar. Eu quero sentir. Eu quero saber que Jesus é esse. Eu quero conhecer esse Jesus. Ê, Senhor, eu quero conhecer as tuas verdades. E uma coisa eu coloquei no meu coração. E eu disse para o Senhor. E eu falei assim: Pai, eu não quero sair dessa terra sem que pessoas sejam curadas através das minhas mãos. Essa foi a minha oração sincera para Deus. Eu falei assim: eu não quero sair dessa terra sem que pessoas sejam curadas pelas minhas mãos. Sabe o que aconteceu? O que era impossível ocorreu. Antes disso, eu comecei a orar por pessoas. Eu, quando vim para os Estados Unidos, eu trabalhei em uma pizzaria há um tempo atrás. E quando eu entregava pizza e algumas pessoas não sabiam, e eu estava com muita fome, muita sede para que isso acontecesse. E eu ficava no íntimo, ficava no meu íntimo com o Senhor, orando, orando, orando. E eu falei assim: Senhor, eu quero que pessoas sejam curadas pelas minhas mãos. E eu comecei, mesmo com pouco inglês, eu comecei a orar pelas pessoas. Eu comecei a orar por morador de rua. Eu comecei a orar pelas pessoas na rua. E nada aconteceu. Nada aconteceu, gente. Nada aconteceu. Até que eu perdi minha tia. Eu perdi minha tia em 2019. Tomei um baque muito grande, porque eu estava orando pela cura dela. Eu estava orando pela cura da minha tia, e minha tia se foi. E aí vocês podem pensar, poxa, Julian ficou para baixo, cabisbaixo, porque a tia dele morreu e ele nada aconteceu de cura. Não, 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 não. Eu falei assim, não, não. Não é porque a minha tia não foi curada que outras pessoas não serão. Não, não. Não é porque ela não foi que as outras pessoas não serão. Eu vou orar mais ainda. Eu vou me entregar mais ainda. Eu vou orar pelas pessoas mais ainda, até que elas sejam curadas. E aí o tempo passou e uma vez me colocaram num grupo de me colocaram num grupo para orar para um menino que tinha leucemia. Um garoto novinho, se não me engano, ele tinha 7 anos. Uma criança, 7 anos, me colocaram nesse grupo. E ali eu orava todos os dias, eu orava todos os dias eu orava por esse menino para que ele fosse curado. A mãezinha dele estava no grupo e a gente orava todos os dias. E sabe o que aconteceu? O menino faleceu. Ali eu tomei um baque. Eu não tomei um baque, não tomei um baque duvidando do evangelho, duvidando de cura. Não, não, não. Eu tomei um baque de revolta. Eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Eu sei que o Senhor é o mesmo, eu sei que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. O que está acontecendo? Eu gerei expectativa para que esse menino fosse curado, para que essa criança fosse curada, mas ela foi levada. Eu não sei todas as coisas. Longe de mim dizer que sabe todas as coisas. Mas eu ganhei mais força e continuei orando. Até que chegou um período que o trabalho acabou me distraindo. Eu confesso para vocês, o trabalho acabou me distraindo, acabou me dispersando. E esse final de semana, essa semana, semana passada, um pastor de uma igreja aqui próxima, meu amigo, trouxe um pastor do Brasil que tem um ministério curando nas ruas. É o pastor Rodrigo Ramos. E esse é um dos livros dele. Eu li esse livro e eu marquei o livro, um manual prático curando nas ruas, e nós saímos. E eu falei para ele, contei para ele minha história, e nós saímos
em São Francisco, na cidade próxima onde eu moro. Nós saímos para as ruas e começamos a orar. E eu orei, eu impus as mãos. E as pessoas começaram a serem curadas. E eu perguntava, de 0 a 10, como é que tá a sua dor? Cara, minha dor tá 3, minha dor tá 3. O outro falou assim, como é que tá a sua dor? Minha dor tá 1. E o outro falou assim, cara, o que que você fez? Esse me impressionou. Falou assim, o que que você fez? O que que você fez? A minha dor saiu, a minha dor saiu. Aquilo ali gerou uma fé tão grande, me deu uma alegria tão grande. E hoje eu venho falar para você, eu já fiz uma live falando sobre isso, tô falando outra, e agora eu tô gravando para o YouTube, e hoje eu posso falar para vocês, esse evangelho é real. Ele é real. Eu provei e vi. Chega de falar, ó evangelho mentiroso. Chega de falar, esse evangelho não serve. Esse evangelho não funciona. Chega. Ele é real. Ele é real. Mas, para que você venha viver isso, para que você venha sentir isso, você precisa entender essa chave. Você precisa entender que você precisa morrer. Você precisa nascer de novo. Porque se você está vivo, você precisa nascer de novo, você precisa morrer. E Paulo falou assim: com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos. Porque nós morremos para nós mesmos e entramos em um nível diferenciado. Como que isso ocorre? Primeira chave que eu quero te dar é fome. Seja faminto, queira, não desista. O reino de Deus, ele é tomado à força. Essas coisas que eu estou dizendo, ela é tomada à força. Porque se não for assim, você vai levar tudo para a sua capacidade cognitiva. E é claro, você vai entender a palavra. E ela vai te tocar. E ela vai mexer com o seu emocional. Mas eu estou falando para você de coisas mais profundas que é possível viver. É possível viver o evangelho que não é político. Que é um evangelho político, Julião? Um evangelho que promete, mas não cumpre. Por causa do evangelho? Não. Por causa de nós mesmos. Por causa de nós mesmos. Chega de viver um evangelho mentiroso. Nós podemos muito mais. Nós somos a reverberação de Deus aqui nessa terra. Nós somos a voz de Deus aqui na terra. Nós somos a mensagem de Deus aqui na terra. E a mensagem de Deus é: eu quero que o que esteja no céu desça. Eu quero que o que esteja no céu desça. Tem doença no céu? Não. Então que o céu desça e as doenças sejam sanadas. Existe escassez no céu? Não. Então que o céu desça e a escassez seja sanada. Existe depressão no céu? Não. Então que o céu desça e a depressão vá embora. Existem ações demoníacas no céu? Não. Então que o céu desça e todas as ações demoníacas, todas as influências demoníacas sejam lançadas fora. Esse é o desejo do meu coração. Para que isso ocorra, é preciso reconhecimento e busca, busca, busca. Eu não estou falando sobre pagar o preço. Eu estou falando, prove esse evangelho. O reino de Deus é como um homem que trabalhava num terreno e ele achou um tesouro valiosíssimo. O que que ele faz? Olha só, presta atenção no que Jesus está falando. O que que ele faz? Ele sai, ele fica quieto, ele sai, ele vai para sua casa, ele vende tudo o que ele achava de valioso, tudo. Jesus falou que ele vendeu tudo o que ele tinha. Ele volta, compra aquele espaço aonde aquele tesouro estava escondido, para que aquele espaço ele seja preservado agora por ele que achou aquele tesouro. É sobre isso. É sobre você entender o que você está achando, o que você achou, o que você tem em suas mãos. E o que você tinha anteriormente, que era de muito valor, mesmo sentimental para você, já não importa mais. Já não importa mais. Se você buscar o reino, assim como Jesus falou nessa parábola,
você vai achar. E a sua vida será a mesma. Não será a mesma. E a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Essa é a palavra que eu tenho. Que Deus possa abençoar a sua vida aqui no YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida aí no Instagram. Chega de viver um evangelho mentiroso. Se inscreve aqui no canal, me segue aqui no Instagram para mais lives como essa, que Deus possa abençoar a sua vida. Vá em paz.